E aí, pessoal, nós estamos aqui mais uma resolução de prova, aqui é a prova de Física da UEMA 2025, agora na questão 42, e diz assim: neste ano, o Brasil acompanhou com tristeza a tragédia das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, causadas por fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho, do mês de abril até o mês de maio. A tragédia se tornou o maior desastre climático da história do estado, tendo atingido 95% dos seus municípios e deixando muitas cidades submersas, conforme se percebe na imagem. Aqui uma imagem lamentável, sobre a situação. E continuando aqui na questão 42, tem o enunciado, que diz assim: considere um toco de madeira de forma cilíndrica cuja densidade é 0,5 gramas por centímetro cúbico. O toco flutua no meio líquido cuja densidade é 0,9 gramas por centímetro cúbico, com uma parte do seu volume submersa. A base inferior do cilindro se encontra submersa e sua base superior se encontra fora do líquido. Considerando que o cilindro tem 9 centímetros de altura, a altura da sua parte submersa e a porcentagem correspondentes do volume total do bloco que fica submerso dentro do líquido são, respectivamente, e aqui temos as alternativas, Então, para a gente responder essa questão, eu queria desenhar aqui para vocês entenderem um pouco o contexto. Bom, primeiramente a gente tem aqui o líquido, e nesse líquido a gente tem um cilindro. Vou mostrar aqui agora meus dotes artísticos da inveja, certo? Então a gente tem um cilindro aqui muito bem desenhado, e esse cilindro a gente tem aqui uma parte submersa e uma parte fora da água. Essa linha aqui simboliza o fluido, certo? E o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a porcentagem que dá submersa, certo? E que mais? A altura da sua parte submersa é a porcentagem correspondente do volume total. Então ele quer saber quantos centímetros está submerso da altura e o que isso representa de porcentagem da altura total, certo? Então, para início de conversa aqui, eu quero trazer os dados. Ele fala aqui: a densidade do líquido, do fluido, vou chamar de DF, é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, certo? Vamos confirmar aqui: 0,9 gramas por centímetro cúbico, e do toco 0,5. E a densidade do cilindro 0,5 gramas por centímetro cúbico. E ele também dá para a gente que a altura do cilindro é 9 centímetros. Então, a gente agora vai trabalhar aqui em cima dos dados. Bom, para início, para a gente começar aqui a trabalhar com essas informações, a gente tem o seguinte, o cilindro, ele tá, olha, eu comecei a desenhar no final da página, que legal, problema não. O cilindro aqui, ele tá flutuando. Se ele está flutuando, o que isso quer dizer? A gente fazendo um diagrama de corpo livre, a gente vai ter aqui o peso do cilindro, uma força para baixo, ao mesmo tempo vamos ter uma força para cima do empuxo. Se ele está flutuando, quer dizer que o somatório das forças é igual a zero. Isso quer dizer que o peso, nossa, é horrível, Aqui, o peso menos o empuxo é igual a zero. Em outras palavras, estou dizendo que o peso é igual a empuxo, certo? Se eu passo o aqui para o segundo membro. Então vamos lá. O peso do cilindro é igual ao empuxo. O que é o empuxo? É o peso do fluido deslocado, É o peso que o fluido deslocado ele teria, certo? Então vamos agora
destrinchar essa parte. Então, nós sabemos que o peso, ele é o quê? Ele vai ser massa vezes gravidade, certo? E o empuxo, ele vai ser o quê? A densidade do fluido deslocado vezes densidade do fluido, né? Vezes o volume deslocado do fluido vezes a gravidade. A gravidade aqui, nos dois casos, é igual. Então, eu posso simplesmente cortar. Eu vou ter que a massa é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido. A gente não tem qual é a massa do cilindro, mas a gente tem o que? A densidade. E o que é a densidade? Densidade, concorda comigo que densidade é massa sobre volume? Se densidade é massa sobre volume, então massa vai ser densidade vezes volume, certo? E quem que é? Fazer aqui, ó, a massa do cilindro vai ser igual à densidade. Como que é a densidade do cilindro? 0,5 vezes o volume do cilindro. Vou chamar aqui esse aqui, que é o volume do cilindro, certo? Então, eu posso simplesmente substituir a massa aqui, vai ficar 0,5 volume do cilindro igual a densidade do fluido, 0,9 volume do fluido. E agora, para poder a gente desenvolver, né, para poder a gente concluir a questão, o que que a gente tem? O que é o volume do cilindro? O volume do cilindro, ele corresponde a todo o cilindro, certo? E o volume do fluido? Lembra que esse aqui é o do fluido deslocado? Então, o volume do fluido deslocado, ele é igual ao volume do cilindro submerso. Então, isso aqui, o volume do fluido, ele é igual ao volume do cilindro submerso. E o volume do cilindro é igual ao volume total. O que ele pede na questão? Vou até voltar aqui para você ver e relembrar, né? Aqui diz o seguinte: a altura da sua parte submersa é a porcentagem correspondente do volume total do bloco que fica submerso dentro do líquido. Então, ele quer saber em porcentagem quantos por cento do volume submerso é do volume total. Então, isso aqui é o que? Estatística, né? A gente está falando aqui de parte sobre todo. Então, o que é a parte? É a parte submersa dividido pelo todo, que é o cilindro todo. Então, a gente está falando então aqui de volume do fluido deslocado sobre o volume do cilindro. Isso vai nos dar a porcentagem do que está submerso. Então, se a gente olhar aqui, está aqui o volume do fluido e o volume do cilindro. Se eu passo o cilindro para esse lado, eu vou passar aqui o 0,9 dividindo para o outro lado. Então, isso aqui vai dar 0,5 sobre 0,9. Isso aqui é igual a 5 sobre 9, certo? E aí, você fazendo a conta aí, vai ser igual a 0,555, uma dízima periódica. Ou seja, se a gente pegar a parte submersa sobre... Se a gente pegar a parte submersa sobre... Opa! Não consigo descer mais aqui. Tentar fazer menor. Se a gente pegar a parte submersa sobre a parte total, vai dar 0,555, que isso é igual a, ou melhor, aproximadamente igual a 55,5%, certo? A gente vindo aqui para a questão, a gente vai ter então que o único que tem essa alternativa é a letra A, certinho? E aí, se a gente sabe que é 55,5% do volume, se você aplicar essa porcentagem nos 9 centímetros, você vai ter os 5 centímetros, certinho? Então, essa questão aqui foi uma questão bem interessante, né? Uma questão que aborda você tem que visualizar, né, o problema, a situação, para poder responder,
certo? Mas está aqui a resposta. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, certo? E estou pensando em trazer um curso de física voltado para a UEMA, né, voltado para a Universidade Estadual do Maranhão, né, para quem está pensando em fazer CFO, medicina, certo? Mas para isso queria testar o interesse de vocês, certo? Então, se você tem interesse nesse curso, coloca assim, ó, tenho interesse no curso de física, para poder eu saber que tem gente interessada e eu poder, de fato, trabalhar, gastar energia nisso, certo? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.